Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E como eu prometi, hoje a gente vai ver o duro discurso sem passação de pano, dando nome aos bois de Silas Malafaia. Eu não vi esse discurso ainda, talvez se for muito pesado eu possa colocar um pizinho em cima de alguma palavra para ver se passa aqui na plataforma. A censura está muito grande de fato, mas todo mundo que ouviu o discurso de Silas começou a admirar mais, porque você nos tempos de hoje, onde os caras literalmente te criminalizam, onde os caras vão pra cima de você falar o que ele falou, sendo a pessoa que ele é, tendo os bens que ele tem, família, tem que se admirar. O Silas Malafaia mostrou que é um homem de coragem e mostrou que é honesto. Todas as insinuações de crime que já fizeram contra ele, agora cai por terra. Porque, meu irmão, você deve concordar comigo, por mais que você discorde de alguma coisa do Silas. Você deve concordar que se ele tivesse algum podrezinho, que fosse uma faíscazinha de nada, uma casquinha de qualquer coisa, ele hoje estaria preso. Isso pode até acontecer, mas se o fizerem, vai ficar provado que o Brasil é uma ditadura. Para mim já está, né? Mas tem alguns gados que ainda não perceberam isso. O que é que está acontecendo com o país? Agora vamos ouvir juntos, porque é um discurso longo e eu não quero cortar nada, porque nós merecemos ouvir esse tipo de coisa. Não vi ele todo, vi só um trechinho, comecinho, e quero ver junto com vocês ele completo. Então vamos lá. Olá, povo abençoado do Brasil. Que alegria estar aqui. Eu queria que vocês aguçassem bem o ouvido, prestassem bastante atenção no que eu vou falar aqui. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui o meu repúdio ao presidente Lula, que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro. A fala dele não representa o povo brasileiro. O único presidente de um país democrático que recebeu elogio de terroristas assassinos do Hamas. Que vergonha! Agora, a partir de agora, por favor, por favor, eu vou pedir, eu sei, o povo é animado, eu peço para não haver repercussão de nenhuma palavra. É muito sério o que eu vou fazer aqui e vou falar. Por favor, por favor, por favor, escute-me, por favor. Eu não vim aqui atacar Supremo Tribunal Federal, porque quando você ataca uma instituição, você é contra a República e o Estado Democrático de Direito. Mas eu vim fazer aqui, eu vou mostrar para vocês a engenharia do mal para querer prender Jair Messias Bolsonaro. A engenharia do mal para tirar o Estado Democrático de Direito. Eu vou mostrar fatos. Preste atenção, muita atenção. 7 de setembro de 2021, eu estava aqui com o presidente no trio elétrico. Eu fui o penúltimo a falar e o presidente o último. Me lembro que o presidente, no 7 de setembro de 21, botou para quebrar em cima do ministro Alexandre de Moraes. Escutem. Todo mundo em volta do presidente achava que a partir daquela fala dele, se Alexandre de Moraes tentasse interferir no executivo, ele ia invocar o artigo 142 da Constituição. Estou falando de Constituição, para não permitir intromissão no executivo. Pasmem, o presidente que é chamado de truculento, o presidente que é chamado de um cara que não negocia nada, Michel Temer, patrono de Alexandre de Moraes, procurou o presidente. O presidente atendeu,
falou pelo telefone com Alexandre de Moraes e o presidente cedeu e apaziguou. Todos nós ficamos admirados e eu disse para ele: caramba, nós não esperávamos isso. O presidente, na linguagem popular, fumou o cachimbo da paz. Agora, eu vou correr com a história. 2022, Alexandre de Moraes assume o Tribunal Superior Eleitoral. E pasmem, uma resolução do TSE contra a lei eleitoral deu todo o poder ao ministro Alexandre de Moraes. Agora escutem, o Procurador-Geral da República, Dr. Aras, entrou com uma petição no STF para derrubar essa resolução. O STF não aceitou. Todo mundo sabe como é que foi a eleição. Podiam chamar Bolsonaro de genocida, mas não podiam dizer que Lula é ex-presidiário. A eleição acabou. Eu tenho que correr com a história. A eleição acabou. Bolsonaro perdeu. Escutem-me. Silêncio absoluto de Bolsonaro. Não atacou ninguém, não reclamou de ninguém, não atacou Alexandre de Moraes, não atacou o Supremo Tribunal Federal. E aí, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, entra com uma petição no Tribunal Superior Eleitoral, questionando o resultado das urnas. O que acontece? Alexandre de Moraes dá uma multa de deboche, 22 milhões de reais, o número do PL. Agora eu vou parar a história e nós vamos retroceder na história. 2014, Aécio Neves, do PSDB de Alexandre de Moraes, perdeu a eleição. Dia 30 de outubro de 2014, o PSDB de Alexandre de Moraes entrou com uma ação no TSE, questionando o resultado das eleições e questionando as urnas eletrônicas. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. O PSDB de Alexandre de Moraes não foi multado. Era um direito constitucional questionar a eleição. Eu vou correr com a história. Bolsonaro calado foi embora para a América, sem atacar ninguém, sem falar mal de ninguém. Chegamos no dia 8, o fatídico dia 8. Baderneiros que nós não concordamos quebraram em Brasília. Começou então a narrativa de golpe. Eu tenho algumas perguntas para fazer à imprensa que está aqui e ao povo brasileiro. Eu quero perguntar, primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. 10 dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta: cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela baderna. E aí eu digo uma coisa para vocês:
O ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia da janela, não fez nada. O GSI e a ABIN informaram a Lula. E outra, escute, brasileiros, porque o chefe do GSI, General Gonçalves, porque Alexandre de Moraes não mandou prender ele, porque ele não foi indiciado, porque se foi golpe, ele foi a favor do golpe. Isso é uma vergonha, gente. É uma narrativa vergonhosa. Escute, por favor. Isso aqui é sério. Eu estou mostrando a história real. Golpe contra um mandatário tem arma, tem bomba, tem planejamento mau. Uma mulher com a Bíblia e o crucifixo, católica, que entrou no Senado e sentou na mesa do presidente do Senado, golpista, 17 anos de cadeia. O Clesão, membro da minha igreja, trabalhador, foi ver a baderna, foi preso, doente. O procurador pediu a liberação dele. Alexandre de Moraes não deu. Ele morreu. O sangue de Clésio está na mão de Alexandre de Moraes e ele vai dar conta a Deus. Escutem. Eu volto à história e vocês vão ficar de boca aberta. 2014, o prédio da presidente do STF, Carmen Lúcia, foi pichado. O MST, em uma rede social, disse: fomos nós, não foram chamados de golpistas, não aconteceu nada. Outra, 2014, o deputado Vadir Damus, do PT, disse: tem que fechar o STF, que eu não concordo. Não aconteceu nada com ele. 2006, escutem, o MST invadiu o Congresso Nacional, 24 feridos, um em estado grave. Sabe o que é que eles foram chamados? Manifestantes. 2014, o MST tentou invadir o STF. E deixa eu dizer uma coisa: se não fosse a coragem e o sangue dos policiais da PM de Brasília, ia ter uma carnificina. 30 policiais feridos, 8 em estado grave. Ninguém chamou de golpe, nem de golpista. Manifestantes. 2017, o PT invadiu o Congresso Nacional. Quebra. Sabe o que eles invadiram? Para derrubar o presidente Temer. Não foram chamados de golpistas, mas de manifestantes. 2017, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Ninguém chamou de golpista. Manifestantes, dona de casa, idosos, jovens, que estavam em frente ao QG do Exército, desde que Bolsonaro perdeu a eleição, sem fazer nada, viraram golpistas. Escute, para você ficar estarrecido. Em junho, por favor, Corpo de Bombeiro, verifique algum problema ali. Ok. Escute isso aqui.
repulsa. Junho de 2018, José Dirceu, que pegou 30 anos de cadeia por corrupção, a segunda turma do STF liberou. Agora, pasmem, preste atenção. Em outubro de 2018, José Dirceu disse: tem que tirar o poder do STF. Olha o que ele fala. Olha, o poder judiciário tem que acabar. Ninguém fez nada. Agora escute aqui, gente. Lula não foi julgado pelo STF porque ele não tinha foro. Ele perdeu na primeira instância, ele perdeu na segunda, ele perdeu na terceira e, pasmem, o Supremo Tribunal Federal não deu habeas corpus a ele. O Supremo Tribunal Federal concordou que ele era corrupto e ladrão. Eu já estou encerrando. Bolsonaro, ele não tem foro no Supremo Tribunal Federal. Ele tinha que ser julgado pelas instâncias. Mas eu estou terminando a minha palavra e quero que vocês pensem, a imprensa pense, deputados, senadores e governadores, pare para pensar. Um Estado democrático de direito, como Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e vai por aí afora, ninguém tem medo de falar em manifestação, ninguém tem medo de expor seu pensamento nas redes sociais. Olha o que está acontecendo no Brasil. Deputado com medo de falar, senador com medo de falar, brasileiros com medo de falar. Que democracia é essa? Que o povo está com medo de falar. O Estado democrático está em perigo. Agora, minha gente, escute isso aqui. O Corpo de Bombeiros, atenda. Ok, obrigado. Atenda, obrigado. Eu estou encerrando que eu vou fazer uma oração aqui. Escute o final da minha fala. Por favor, isso, obrigado. Já abriram um corredor. Escute. Alexandre de Moraes disse que a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado? Ele não tem que combater nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Ele é guardião da Constituição. O presidente do STF, ministro Barroso, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma vergonha, é uma afronta ao povo. Eu quero dizer, sabe quem é o supremo poder dessa nação? O povo! Todos nós temos que nos submeter ao povo. Eu vou terminar minha palavra e vou orar. E vou dizer uma coisa para vocês. Toda essa engenharia do mal, toda essa maldade contra Bolsonaro, covarde, ao arrepio da lei e da Constituição. Mas, presidente, você com Deus é a maioria sempre. E eu vou dizer uma palavra que eu disse para você algumas vezes no telefone. Eu não desejo isso para você, mas vou te deixar aqui uma palavra. Se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado. Você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem,
não vai ser para a tua destruição, mas para a destruição deles. Você vai sair de lá exaltado. Me perguntaram: pastor, o senhor não tem medo de ser preso? Eu respondo: quem está do lado da verdade, da justiça, defendendo a maior perseguição política da história do país, Messias Jair Messias Bolsonaro, o maior perseguido político da nossa história. Ter medo de ser preso por defender a sua liberdade e a liberdade do povo brasileiro é honra para mim. É honra para mim. Não tenho medo de ser preso. Vergonha é se calar. Vergonha é se esconder. Vergonha é fugir. Eu termino para orar citando um texto da Bíblia que me move. Hebreus 13:6. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. Deus abençoe você. Deus abençoe tua família. Deus abençoe a querida pátria brasileira. Deus nos livre desses homens maus. Eu sou desafinado, mas eu vou terminar antes de orar cantando um pedacinho do hino da independência. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente. Eu vou levantar uma oração e nós vamos ouvir o presidente Bolsonaro. Por favor, se você concordar com a minha oração, quando eu disser amém, dê um amém retumbante. E ore. A maioria aqui são cristãos, respeitando as outras religiões e até quem não tem. Aqui tem muitos católicos que estão aqui. Tem muitos evangélicos aqui. Então eu vou orar. Nosso Deus e nosso Pai, eu estou na Tua presença. Em primeiro lugar, quero pedir perdão pelos meus pecados. Quero pedir perdão pelos pecados da Tua igreja. Eu quero pedir perdão pelos pecados do povo brasileiro. Estende as tuas mãos sobre essa nação. Um povo pacífico, um povo alegre, um povo que acredita na família, um povo de ideais de liberdade. Deus, estende as tuas mãos sobre essa nação. Livra essa nação de homens maus, injustos, corruptos, perversos. Que venha um tempo de paz em cada cidade, de prosperidade. Que venham tempos de bonança e de bênçãos. Deus, olha para o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Aqui tem um povo que te teme, mesmo com os nossos erros. Tu és o Deus da bondade e da misericórdia. Estende a tua mão sobre essa nação. Manifesta a tua justiça,
mostra que tu és Deus. Eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Sinceramente, quem ouviu esse discurso e ainda assim não percebeu a situação que a gente realmente se encontra, é um verdadeiro gado, né? Até porque muitos chamam o outro do que é, né? Acusam-os do que você faz. É uma das táticas de esquerda. Não é hora da gente ficar isento, não tem como ficar, porque cada canetada que é dada no Brasil afeta diretamente a nossa vida aqui, né? A vida financeira, a vida pessoal, tudo é afetado pela caneta desses caras e o país está literalmente afundando. Eu vou dizer uma coisa para vocês que alguns podem até me criticar, mas talvez esse movimento esteja nascendo uma nova liderança de direita. O Nicolas, Gustavo Gaia, o próprio Silas, qualquer um deles três eu acharia uma ótima opção e votaria, principalmente se fosse no Silas. Acredito que ele não queira, né? Não almeja esse cargo, mas já provou que tem competência e coragem para estar na frente dessa nação. Espero que Deus toque no coração dele, né? E que ele entre, mesmo que não seja vontade dele, mas por necessidade do país. O país necessita de uma liderança que tenha coragem e honestidade. E o Silas já provou que tem. Coloca aí, eu sei que esse comentário é polêmico, muita gente pode ficar aborrecido, muita gente se desescreve, mas se eu fizesse vídeo apenas para isso, eu já tinha parado há muito tempo. E não tomaria nem 10%, 5% das posições que eu tomo aqui. Mas o nosso país hoje não precisa de covardes. Ele precisa de homens corajosos, meus irmãos, e que diga e mostre a verdade. Me diga o que é que você acha e pensa sobre isso. Deixa aquele likeão, compartilha, nos segue nas outras redes sociais, tem conteúdos inclusive exclusivos lá. E além disso, também você pode participar da nossa promoção do Selo Faca no Zoiudo. Você compra lá pelo Instagram e Telegram, financia esse tipo de vídeo e ainda concorre a uma parte dos lucros de R$10.000. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço, link aí, Instagram e Telegram, lá você encontra o site. Um abraço e fui!